A Lágrima de Vidro, capítulo 22. O palácio era absurdamente grande, recheado de empregados bem-humorados e soldados por todo canto, como num conto fantasioso que Grécia provavelmente escreveria num dia de inspiração. Era impecável. Não se encontrava um grãozinho de poeira nem mesmo no chão. Havia grandes lustres e belos quadros em quase todos os ambientes. Mobílias requintadas e tapetes luxuosos brilhariam os olhos de qualquer um. Mas ainda que cada espaço possuísse seu charme particular, Grécia decidiu que a cozinha e o jardim eram seus lugares favoritos. O tamanho da cozinha do palácio equivalia ao de 20 casas do vilarejo, e era dona de um dos melhores cheiros do mundo. A mistura do doce fresco com o salgado que acabara de sair do forno tinha o seu valor notável. Já o jardim parecia abrigar as mais belas flores já criadas, transformando-o em um lugar no qual se perdia a hora facilmente. Quando trabalhara para o palácio, Grécia jamais ousara circular por lá, temendo ser repreendida. Naquele momento, aproveitava para conhecer os arredores. Um garanhão branco chamou sua atenção, a levando até um estábulo que ficava próximo ao jardim. Seus olhos eram tão luminosos que competiam com o brilho de sua crina. Certamente muito bem cuidado, devia ser o cavalo de algum nobre. Oi, garotão, como você é lindo! Sussurrou Grécia, encantada, ao acariciá-lo na cabeça. Qual é o seu nome? Uma voz surgiu das sombras projetadas pela pouca luminosidade em uma parte do estábulo. O nome dele é Pesamor, e ele não gosta de afagos, disse a voz, fazendo-a pular pelo susto. Sugiro educadamente que procure outro animal para acariciar. Constrangida por ter sido pega de surpresa, ela colocou as mãos no quadril e mostrou sua expressão mais indignada. Sabe quem eu sou? Atirou. Sou a filha do leão branco. Ela não quisera parecer arrogante. Nunca fora assim. Então, mais do que depressa, abriu a boca para se desculpar. Antes que pudesse, porém, o homem tomou a palavra. E eu sou Zion, dono do Pesamor, rebateu. Seu tom não parecendo ríspido, mas tampouco era o mais cordial dos homens. A senhorita pode ter o castelo, mas eu tenho o cavalo. Grécia se espantou com a ousadia expressada por aquele mero rapaz do estábulo e decidiu não se desculpar. Ela havia se encantado por Pesamor, mas Zion, seu infeliz dono, era grosseiro até o último fio de cabelo. Estava sentado sobre uma pilha de feno, e as sombras o cobriam, impedindo que ela pudesse ver seu rosto. Embora estivesse convencida de que ele certamente era desprovido de beleza, se seus modos fossem levados em consideração, sua curiosidade, sempre evidente, tratou de deixá-la muitíssimo intrigada, quando ela, arrebitando o nariz como Charlotte fazia, deu as costas ao homem e marchou de volta ao castelo. Ora, que senhor mais mal educado! Resmungou para si mesma, correndo de volta ao palácio. Onde já se viu tratar uma dama daquele jeito? Entrou em seu quarto como um furacão, irritada com o desconhecido, que a tratara tão mal e frustrada consigo mesma por ter agido como uma garota mimada. Drenando toda sua irritação, Grécia notou um bilhete em cima da grande e enfeitada cama ao entrar em seus aposentos. Ela sorriu, deixando de lado quaisquer maus pensamentos. Já faz algum tempo que não escreve, mas sei que seu coração tagarela precisa falar. Desfrute do seu presente, pai e rei. Ela sorriu ao ver que ele havia citado suas próprias palavras. É claro que ele saberia. Ele sempre estivera ao seu lado, vigiando-a, protegendo-a e cuidando dela. Uma vontade avassaladora de escrever cresceu em seu peito. Sem muito esforço, ela encontrou tinta e papel e, sentando-se na beira da janela do seu quarto, com vista para o jardim, começou a escrever. A alma pode dançar uma melodia fúnebre conduzida pela morte e a esperança ser enterrada na lama. A vida e a luz sempre estarão do outro lado da porta, mas a luz e a vida são irmãs educadas, criadas na mais rígida corte. Elas não entrarão se a porta não for aberta e um convite não for oferecido. Os dias trazem consigo escolhas e as escolhas histórias. Todos são acometidos por maus acontecimentos em suas histórias, mas o que difere a vida plena que passou por um obstáculo de um pesadelo interminável é uma decisão.
Quando a alma já cansada da dança requer um colo para repousar e secretamente desejar alento, quando sentir a falta do rosa e da cor laranja em anos de chuva e céu cinzento, quando notar a lacuna que nada é capaz de preencher, o seu maior ato de força pode ser no momento em que estiver mais fraca e o seu grito mais alto quando estiver em silêncio. É como quando se chama por um leão branco enquanto se está acorrentado a um poço, por exemplo. Você não consegue sair, seus dias parecem estar escorrendo por entre seus dedos, mas quando o leão aparece em seu manto vermelho em frente aos seus olhos e você sente que ele seria capaz de escutar até mesmo os sussurros da sua mente, tudo muda. A paz não anula as dificuldades, apenas ensina a superá-las com maior destreza. A montanha da noite sempre será mais confortável para subir. Você seguirá uma fila feita na companhia das estrelas e a lua o cativará. Mas para escalar a montanha do dia, o sol queimará sua pele até chegar ao topo. A luz constrange e acentua os meus defeitos, enquanto a escuridão os aceita e conforta. Mas eu prefiro o incômodo processo da superação do que viver cega, na escuridão para sempre. Eu tenho o sangue do leão, e não há nada que eu não possa fazer. Grécia analisava a tinta brincando com as lágrimas que caíam no papel. Escrever a ajudava até mesmo a sentir. Era como se jamais tivesse saído dali. Sentia que conhecia o leão branco desde que nascera e, mesmo assim, com todas as suas forças, desejava conhecê-lo mais. Fazer mais para ele. Demonstrar sua gratidão na tentativa de se desculpar por ter tido vergonha dele por tantos anos, por tê-lo guardado apenas para si, por ter demorado tantos anos para tirá-lo da cabeça e chamar por ele em sua vida real. Mais que tudo, Grécia queria que ele soubesse que ela sentia muito, mesmo sabendo que ele já a tinha perdoado. Ansiava por mostrar para ele que ela o amava desde os 6 anos de idade e só agora percebera. Num misto de choro e risada, Grécia saiu correndo pelos corredores do palácio à procura do leão amigo. Não o encontrando em lugar algum, ela supôs que ele deveria estar na sala do trono. Deparando-se com uma porta alta, ela se dirigiu a um dos guardas que estavam ali. Poderia abrir as portas, por favor? Pediu. Desejo falar com o rei. Após acenar com a cabeça, o guarda abriu os grandes portais para que ela pudesse entrar. No fim da grande sala havia um trono de ouro que abrigava as mais lindas joias preciosas em sua superfície e laterais. Grécia foi capaz de reconhecer rubis, diamantes, safiras, ônix, ametistas e esmeraldas, entre outras que ela não sabia dizer ao certo os nomes. De forma tímida, Grécia percorreu o fino e longo tapete vermelho que ligava os portais ao trono do leão, que sentado sobre ele olhava para ela, analisando-a. Ela estava repentinamente encabulada. Pensava se deveria ter escrito um bilhete para mandar por um empregado. Não precisa de mediador algum, Grécia, disse o leão branco, conhecendo-a como ninguém. Você é minha filha. Tem acesso direto ao trono. A hora que desejar falar comigo, venha a mim. Combinado, ela respondeu, sorrindo até parar na frente dele. O que deseja, minha princesa? Exalando euforia em seus olhos e voz, ela se colocou aos pés do trono. Quero me juntar ao exército do meu rei, disse, sem titubear. Quero lutar em nome do meu senhor e rei. Enquanto estive na companhia de Drágua, ele me submeteu a muitas coisas que eu não soube revidar, e não quero mais me sentir impotente perante qualquer situação. Desejo lutar pelo reino. Tem certeza do que me pede, minha criança? Perguntou o leão, dando a ela a oportunidade de mudar de opinião. Não será fácil? Uma guerra não é brincadeira. Sim, tenho certeza, garantiu Grécia, assentindo com veemência. Parece que neste castelo só há guerreiros. O senhor mesmo disse que meus irmãos também se alistaram, meu rei. Por favor, quero lutar. Que seja feito, consentiu o rei, fazendo Grécia soltar um riso feliz. Amanhã bem cedo acompanharei você em seu primeiro treino. Com uma reverência, ela se despediu do leão branco. Filha, espere, disse o leão. Sim, meu rei. Pode me chamar de pai quando quiser. Silêncio. Grécia sabia que dessa vez seria diferente.
Ela já o reconhecia quando alguém que estaria sempre ali para suas necessidades. Até havia escrito sobre ser a filha do leão, mas quando pensava em pronunciar a palavra de 3 letras em voz alta, algo travava dentro dela. Após alguns instantes, acenou para ela, como se a estimulando a falar abertamente. Sinto que essa palavra perdeu um pouco do sentido para mim, meu rei, disse enfim. Sem parecer bravo ou irritado, o leão a olhou por um longo tempo. Ambos tiveram uma conversa intensa apenas por sua troca de olhares, antes que Grécia, reverenciando novamente, despediu-se, deixando a sala do trono. Quem está aí? Perguntou Grécia ao acordar de forma brusca, num susto, graças às batidas na porta. Meu nome é Axel Witcher. Sou sua nova dama, senhorita. Desculpe vir tão cedo. Foram ordens do rei. Ele disse que haveria o treinamento. Grécia a interrompeu num grito enquanto pulava de sua cama, vestindo o mesmo vestido que usara no dia anterior. Mas ela não se importava, pois estava com muita pressa. Sim, isso, disse Axel, aguardando do outro lado da porta. Num minuto, Grécia correu até lá, destrancando a porta. Muito prazer, senhorita Witcher, disse depressa, correndo para a frente do espelho. Agradeceu que as vestes de princesa que o leão havia dado não eram apenas as mais belas peças já tecidas, mas roupas muito práticas. Passava suas mãos apressadas tentando amenizar o amassado do vestido. Axel ignorou o amarrotado e deu mais atenção à sua cor rosada e seus detalhes bordados, com minúsculas pedrinhas de safira branca. Gostei do vestido, senhorita. Muito obrigada. É muito gentil da sua parte, disse ela, ofegante devido à pressa. Vamos? É claro, respondeu Axel, de pronto, parecendo lembrar que deveria estar com pressa também. Grécia riu da expressão de sua dama. Axel Witcher era uma moça não muito mais nova que ela. Tinha olhos inocentes e um sorriso caloroso. Sua pele muito clara aparentava ser ainda mais branca, devido ao longo cabelo preto que caía num corte reto de forma exageradamente lisa sobre seu rosto. Lembrava um pouco Charlotte. Elas aproveitaram para se conhecer brevemente ao correr do corredor do castelo. Quando chegaram à área externa, suadas e despenteadas, como duas damas não deveriam ficar em público, ambas estavam corradas, tanto pelo cansaço quanto pelo humor entre elas. A área de treinamento era um enorme lugar de areia ao ar livre, que se localizava nos fundos do palácio. O leão branco já as guardava. Não havia mais ninguém lá, com exceção de um rapaz loiro, que disputava um duelo de espadas com um boneco de treinamento um pouco distante do leão. Enquanto se aproximavam do rei, Axel ajeitava rapidamente o cabelo de Grécia. Desculpe-nos pelo atraso, meu rei, disse a jovem Axel, após prestar uma reverência que foi imitada, seguida por Grécia. Está tudo bem, chegaram no tempo perfeito, tranquilizou o rei, sempre muito bem-humorado. Permita-me apresentar meu general de guerra, Zion Presley. Ele irá te treinar, Grécia, mas não se engane por sua idade. Ele tem apenas 22 anos, mas possui maior destreza em campo do que 15 fortes guerreiros reunidos. Ele carrega esse título por mérito próprio. O leão branco chamou a atenção do jovem homem que estava concentrado em mutilar seu oponente feito de madeira. Tomando conhecimento das duas novas figuras femininas que se faziam presentes na área de treinamento, o rapaz se aproximou do leão. Seus cabelos, de comprimento médio, balançavam e batiam em músculos expostos. Indicava que já estava treinando havia algum tempo. O loiro de seus cabelos parecia ser outro quando encontrados com os raios do sol, e eram um pouco mais claros do que os de Grécia, que tinha cabelos num tom loiro escuro, mas os olhos verdes dela eram mais claros do que os dele. Se ambos saíssem juntos pela rua do comércio, poderiam facilmente ser julgados como irmãos, pensou Grécia. Sua boca era ridiculamente vermelha. A jovem não pôde deixar de reparar. Era como se estivesse espremido morangos em seus lábios. Mesmo
Com aquela expressão séria e mesmo não estando a olhar o sexo oposto, Grécia não poderia negar que ele possuía traços formidáveis. Sim, meu rei, respondeu o jovem general para o leão branco. Aquela voz. Grécia regalou os olhos e tapou a boca com as mãos quando seus pensamentos criaram tamanha força que saíram em forma de palavras sem o seu consentimento. O estábulo, disse ela baixinho. O jovem general a encarou de cima a baixo, usando o mesmo sentido. Princesa? Ele provocou. E você é a mesma língua desenfreada, pelo jeito, disse ela num impulso. Que desperdício de rosto, pensou com indignação. Ignorando-a, ele cruzou os braços. Em primeiro lugar, não treine de vestido, princesa, repreendeu, sem se incomodar por ser observado por outras pessoas. Saias não são práticas. Amanhã use algo mais confortável, algo como calças masculinas. Ela teria usado calças se não tivesse acordado atrasada e com pressa, mas ele não precisava saber disso. Sendo assim, imitou a posição dele, franzindo o nariz com irritação. Axel olhava perplexa para o tratamento que a princesa dirigia ao general e vice-versa. Mas o leão branco parecia divertir-se em silêncio. Grécia já havia se alistado para lutar pelo reino e não voltaria atrás em sua palavra. Nem que isso significasse ter que ver aquele desagradável generalzinho todos os dias pela manhã. Com um forte suspiro, ela arrebitou o nariz. Estamos aqui para treinar ou admirar o sol? Perguntou ela impaciente. Você primeiro, disse ele, direcionando o caminho com as mãos. A princesa e o general dirigiram-se até a bancada de armas, ambos a passos pesados e apressados, sendo observados pelo pensativo e ainda divertido leão branco. Eles não vão se atacar ou algo assim, não vão, majestade? Perguntou a jovem Axel ao leão, que riu. Espero que não, minha jovem, disse soando despreocupado. Espero que não.